Bom dia, já está tudo certo? Tudo Eu sou o certo. Felipe, eu trabalho na engenharia da Getrotech e eu vou começar a nossa apresentação. Quem está conversando com vocês até agora é o Richard, ele é responsável por contas estratégicas da Fluke e hoje nós iremos abordar uma ferramenta que é uma ferramenta inovadora da Fluke. Ela foi lançada no final do ano passado, só que muita gente ainda não conhece, que é o detector de vazamentos de ar comprimido. Bem, para começar, a Getrotech é uma empresa que foi fundada em 2003. Ela atua em todo o mercado nacional. Ela é uma provedora de soluções de alta tecnologia para as áreas de engenharia, manutenção, instrumentação, para os mais diversos segmentos de mercado. Por ser um fabricante, uma distribuidora e uma importadora master de seus parceiros, oferece um portfólio amplo e para soluções de mais alta tecnologia. Nós somos especializados em consultoria, venda, pós-vendas nas áreas de teste e medição e trabalhamos também com ferramentas especiais, que são ferramentas para áreas energizadas, ferramentas antifaiscantes e ferramentas eletrohidráulicas, que são aquelas ferramentas de corte e montagem para terminais elétricos. Além disso, nós desenvolvemos vários kits de ferramentas para os técnicos de campo, conforme a necessidade de cada um deles. Contamos também com um departamento de engenharia treinado para oferecer as soluções mais adequadas aos clientes, além de realizar o treinamento técnico e operacional dos produtos que nós comercializamos. É, com, com a finalidade não somente de fornecer equipamento, mas também de nos tornarmos um parceiro de nossos clientes. Vamos lá. Então eu vou passar, o Richard vai passar os conceitos de princípio de medição, tecnologia e as vantagens. Logo em seguida, eu vou mostrar para vocês o funcionamento do equipamento e vou passar alguns vídeos que nós fizemos em teste em clientes, para vocês verem como que é a aplicação do equipamento. Tá? Eu vou passar a tela Perfeito. aqui para o Richard e ele vai continuar a apresentação. Espero que vocês agora estejam visualizando a minha tela. Então, como o Felipe falou, sou Richard Landim da Fluke e hoje falando sobre o i900, é o nome, né, do equipamento, que faz a detecção acústica, né, do som. Os conceitos do equipamento são bastante simples, embora seja uma inovação muito grande. O que eu vou tratar aqui, quais são as novidades, tratar os métodos de localização de vazamento, os métodos antigos, bom, agora a novidade com o i900, a quem ele é destinado e que questões eu devo considerar pensando no equipamento como esse. Eu quero ter um equipamento como esse, ou será que eu preciso de um equipamento como esse? Que questões eu devo considerar? Então, lá em 1990, a gente também transformou um pirômetro em algo visual, então os termovisores apareceram, e agora em 2019 a gente transformou também escutadores, ou escutadores, o pessoal chama, né? E agora também uma câmera visual para o som. Basicamente é eu poder enxergar o som. Então, ele foi destinado a detectar vazamentos de gases, então ele consegue detectar o vazamento de um ar comprimido de apenas 0,002 litros por segundo a uma linha de 7 bar, a uma distância de até 10 metros, então uma coisa muito pequenininha para ser enxergada, ele consegue fazer isso. Tem uma tela que é tátil, né, como a gente está acostumado com as telas dos nossos smartphones ou tablets, ele também tem uma tela que é capacitiva, então aquela questão do multitouch também funciona com ele. Você consegue salvar as imagens ou os vídeos, então você tem essa capacidade tanto de clicar, né, para fazer uma foto ou um vídeo, essas duas possibilidades existem, e ele vai fazer a detecção do som até o ultrassom, até aquela parte da faixa da frequência que você não consegue escutar com um ouvido humano, né? Existem, obviamente, filtros que você pode selecionar, então determinados gases vão trabalhar em frequências de ressonância específicas. Já existe no nosso manual uma lista de gases conhecidos com a sua frequência de ressonância, e aí você então pode trabalhar, obviamente, com perfis que você mesmo pode criar para determinados gases que podem não estar na nossa lista, né? Então, de repente, tem algum gás específico que você trabalha na sua produção, que pode não estar nesse da Fluke, você trabalhando com a grade cheia, você filtra e depois você pode salvar esse filtro para a faixa de frequência que você precisar.
Ele fala uma faixa de extensão de até 45 metros, mas eu pessoalmente já peguei um ruído, obviamente depende da pressão da linha, uma pressão obviamente mais elevada, eu estava, no caso, vendo uma de 9 bar, consegui pegar uma distância de quase 90 metros, então ele consegue ser um equipamento extremamente capaz. Aqui está um exemplo de um teste de medição. Depois tem um recurso mais novo que eu vou deixar o Felipe apresentar, que é uma calculadora que mostra como você pode, então, ter o retorno do seu investimento de uma maneira muito simples, ou seja, quanto está custando esse vazamento específico. Você consegue ter essa noção, mas você consegue, então, de uma maneira... Essa é a tela do equipamento, né? Então, só para exemplificar, você consegue ter a noção de ruído, ou não dá para falar quentitude, né? Mas quão ativo está esse ruído no ambiente, mesmo sendo um ambiente fabril, ou seja, você tem várias máquinas, motores funcionando e esse vazamento acontecendo, mesmo assim ele consegue ser detectado. No método antigo, então, você tinha que fazer uma varredura, como vocês podem ver na primeira imagem do rapaz ali à esquerda, ele fica fazendo a varredura acompanhando toda a linha, por exemplo, do gás comprimido ou da linha de vapor, ele tem que ficar acompanhando esse trajeto dos canos, né, onde o ambiente está produzindo, né, o gás. E uma coisa que é extremamente complicada, eu já usei um desses escutadores, né, que o pessoal tem no mercado, e depois de testar, vi que era bastante incômodo. E eu perguntei para o rapaz que se utilizava desse equipamento para fazer esses trabalhos, e a pergunta que eu fiz é: você consegue usar esse equipamento durante longas horas? Você consegue ficar um dia inteiro com esse equipamento fazendo um trabalho como esse? Ele falou: não. O máximo que eu consigo é ficar metade de um dia. Se eu passar mais do que metade de um dia trabalhando com esse equipamento na minha orelha, eu fico muito irritadiço, eu chego em casa, eu chuto cachorro, eu brigo com a mulher, eu brigo com as crianças, não dá certo. Eu fico num estado emocional muito ruim, porque é muito barulho. Você aponta para qualquer coisa, se eu apontar para o motor, aquele barulho do motor que já é forte, sem esses atenuadores, né? Desculpa, sem esses amplificadores de som. Imagina aquilo amplificado no meu som, no meu ouvido, né? Então isso é muito ruim. Como é que funciona o método novo? Então, um usuário sem muito treinamento consegue, de maneira muito simples, acompanhar com a ferramenta de forma muito dinâmica aonde está o vazamento. Então, uma distância muito boa de alcance, você consegue, então, visualizar o ruído. Então, você simplesmente vai passando a sua câmera, não precisa ficar parado muito tempo acompanhando a linha, você simplesmente mira para o ambiente que você quer. Foi falado, a gente já tem um conselho de os 45 metros você colocar. O Felipe tem alguns vídeos que ele vai passar para a gente espera que fique bom para vocês aí através da internet e visualizar esses vídeos, mas é uma maneira muito rápida de você localizar um vazamento, uma maneira muito simples e com relação à sua documentação. Então, uma das grandes vantagens que o pessoal tinha do equipamento, dos métodos anteriores, eventos anteriores, para esse equipamento é a documentação. Então, fica muito fácil quando você consegue juntar a imagem real com a imagem do som numa mesma tela, numa mesma imagem, no mesmo vídeo, a documentação fica muito facilitada. Então, quem vai depois trabalhar em cima da correção desses problemas, não fica a dúvida aonde está o problema. Fica muito bem documentado, então, esse tipo de problema. Tem um exemplo bom, mas depois o Felipe vai passar exemplos melhores. Ó, fica muito simples de localizar. Ó, parece que o vazamento está no chão? Não, o vazamento não está no chão, né? Obviamente, também tem um reflexo do vazamento. A hora que a gente olha para cima, então embaixo da mesa está ali o vazamento. Para quem que ele é destinado, então? A qualquer tipo de fábrica ou planta ou instalação que tenha um sistema de ar comprimido com mais do que 50 HP, ou seja, uma potência, né, para isso. Falando de verticais, a indústria automotiva, maquinário pesado, parte de fabricação de alimentos e bebidas, química, indústria farmacêutica, vários segmentos podem ser beneficiados com isso, né? Então, toda instalação, não só de ar comprimido, mas de gases, a indústria de alimentos e bebidas, existem, por exemplo, a injeção, por exemplo, de CO2 ou CO, que é o gás carbônico, né? E esse gás, a gente sabe que ele é um gás asfixiante, então se ele ficar vazando dentro de um ambiente, se não tem de repente um detector de gás naquele ambiente, ou de repente escapou para um outro ambiente onde não existe o detector de gás, alguém pode vir a óbito por conta desse gás vazando, né? Porque ele é um gás que vai asfixiar a pessoa. Então, ou mesmo outros
O pessoal também de abatedouros usa muito a amônia. A amônia a gente sabe que tem um cheiro muito forte, muito característico, né? A amônia. Só que quando eu fico perdendo a amônia, eu estou perdendo o valor da minha produção. Ou seja, eu queria que isso estivesse dentro da minha produção, porque eu preciso desse gás, eu pago por esse gás. E quando eu perco ele para o ambiente, então eu tenho uma perda da produtividade da minha planta. Então, não só o ar comprimido, onde eu preciso ter as minhas ferramentas, o meu processo acontecendo, mas também gases que vão para a produção do meio ambiente. Uma coisa que o pessoal às vezes esquece também é o ar, ele não custa, o ar é de graça, o ar. Só que para produzir o ar comprimido, eu gasto energia para isso. Os compressores, então, algumas questões que o pessoal pode levantar é o seguinte: como é que está o seu sistema de ar comprimido? A que potência você tem instalada? Se você já está na sua capacidade máxima, ou muito próximo dessa capacidade, se você instalar novos componentes ou novos maquinários, você vai precisar comprar um novo compressor. A nossa estimativa é que 30% da energia gasta com ar comprimido, quando você não tem um controle dos vazamentos, você está desperdiçando com os vazamentos. Então, 30% é muita coisa. Você sabe, por acaso, quanto você está gastando hoje com os seus compressores, por exemplo? Ou quanto você está desperdiçando dos outros gases da sua produção? Quanto isso está custando para você? Você consegue descobrir uma maneira de monetarizar esse teu vazamento? Se não, a ferramenta também permite que você consiga estimar um valor para o seu vazamento, da mesma maneira. Então, essas são questões que a gente pode levantar. Esse material também pode ser entregue a vocês, fiquem tranquilos, a gente vai transformar isso aqui no PDF. A Aline vai nos ajudar a enviar esse material a vocês ao final da apresentação. Mas agora vamos retornar aqui a apresentação para o Felipe. Pronto, acho que agora sim. Então, só para a gente se acertar, eu tenho uma ferramenta muito simples. Ela tem praticamente dois botões. Eu tenho o botão de liga e desliga e o botão para fazer a aquisição das imagens. Ela vai estar transformando as imagens em JPEG, né, que pode ser aberto em qualquer aplicativo aí de visualização de imagens, e os vídeos vão estar sendo transformados em MP4. Só para mostrar a tela como que funcionaria, aqui eu tenho ela indicando o quanto eu tenho de fuga, então eu tenho o meu alvo, eu tenho a distância que eu estou fazendo a medição e a minha escala de quantidade de fuga. Esse valor é o que eu vou alimentar minha tabela para gerar os relatórios. Eu tenho a escala de ruído, essa escala é automática, praticamente não tem que ser alterada em momento nenhum, mas no caso de ter muito ruído no ambiente, eu consigo filtrar por uma faixa específica. Deixa eu trocar aqui a tela para a gente ver o equipamento. Tá aqui, fala aí, Richard, você está enxergando o equipamento? Está enxergando a tela? Sim, sim. Então, o que que acontece? O display aqui é touchscreen, então eu apertando a tela, eu tenho as opções as opções do menu do equipamento. Então eu posso escolher o tipo de captura que eu vou estar fazendo, se eu tenho uma foto, um vídeo ou o vazamento. Então eu posso colocar como foto ou vídeo. Eu tenho as opções de memória, eu consigo visualizar. Nesse modelo novo, eu consigo criar arquivos, então eu consigo criar pastas. No caso de um prestador de serviço, por exemplo, é muito bom que eu consigo colocar o cliente que eu fiz o teste, porque ele sempre vai ficar armazenado por data e hora. Então, ele vai na sequência, mas eu posso criar uma pasta com um determinado cliente específico. Eu tenho opções de como eu quero visualizar o meu nível de ruído. Então, eu tenho o máximo, o mínimo, eu tenho a escala em decibéis, eu quero que ela apareça na minha tela. Tenho as paletas de cores. O pessoal gosta muito de usar os tons de azul e vermelho, que lembra muito o termovisor, tá? Então, a imagem vai ser praticamente a imagem que eu vejo no termovisor, apesar de não ter relação nenhuma uma com a outra. O termovisor ele vai estar me mostrando a imagem de ultravioleta, já o equipamento aqui ele vai me mostrar o nível de ruído. Tem É alguma uma, dúvida?
Oi? Excelente questão, a pessoa pergunta muito, né? Qual que é a diferença do i900 para uma câmera termográfica, né? Então, assim, a cara parece a mesma porque foi utilizada uma paleta, às vezes, de cores com o mesmo intuito, mas a relação, enquanto um está filmando, como ele falou, né? A luz ultravioleta, através da luz ultravioleta ou infravermelha, a mistura, né, das duas coisas, o ultrassom ele está usando apenas o som, né? Então não tem qualquer relação com a medição de temperatura. Então quando você pensa em variação de temperatura, isso não tem qualquer impacto sobre 900. Ele não consegue perceber isso, né? Só o que ele está percebendo aqui é o som. Mas obrigado por lembrar isso. Deixa eu mostrar aqui, acho que fica mais fácil de eu mostrar os sensores do i900. Tá? Ele tem vários microfones de precisão e como que ele vai fazer essa medição? Na verdade, todos os microfones vão estar fazendo a captura ao mesmo tempo, só que ele vai conseguir detectar a diferença de tempo que o som chega, o ruído, chega entre um sensor e outro. Então, em cima dessa diferença de tempo, ele vai me mostrar, vai me transformar naquele visual, né? Então, ele vai transformar o som em algo visual. Aqui no meio eu tenho a câmerazinha, que é a câmera da imagem real. Tá, já que eu estou mostrando o equipamento, um negócio que é legal aqui, ele tem a porta USB C, né? Agora os celulares mais novos já estão vindo com esse adaptador USB-C. Eu tenho acesso ao compartimento de baterias. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar uma bateria do equipamento. Ele já acompanha duas baterias. Então eu tenho, inclusive, essa bateria, ela tem um indicador de carga. Ele acompanha já o carregador, então eu consigo fazer a carga, deixar uma bateria carregando enquanto a outra eu estou utilizando, vem com a maletinha de transporte, Como tá? é equipamento de campo, não dá para usar o equipamento ligado à tomada, né? Então eu sempre vou usar ele na bateria, por isso vem duas baterias, né? Uma bateria você pode deixar carregando enquanto outra você está utilizando, mas não dá para usar na tomada enquanto você está fazendo as coletas, né? Não tem entrada no equipamento para energizá-lo. Vem com a alça para transporte, ele já tem uma alcinha aqui para segurar o equipamento, e vem com uma alça sobressalente e vem com as duas tampas para proteger os sensores. Então vamos continuar mexendo aqui no equipamento. Então, o que mais eu tenho? Eu tenho as opções de palheta, que a gente conversou, as opções de marcadores, e aí as configurações básicas dele. É como eu quero fazer o armazenamento das imagens, se eu quero JPG ou PNG, mais comum é o pessoal deixando em JPG, e o formato de arquivo em MP4. Fora isso, tem as configurações de data e hora, visor, que aí eu quero ver se eu quiser tirar o logotipo da Fluke do cantinho da imagem, configurações de data e hora, como que eu quero que mostre essa data e hora, redefinição de fábrica para formatar o equipamento e informações que eu tenho onde é feito o firmware, onde é feito, quando foi feita a calibração, o firmware que eu estou utilizando. Consigo fazer, além disso, um teste dos microfones para ver se todos estão funcionando. Tá? O upgrade desse cara é muito simples, tá? Então, sempre que sai uma versão nova, que foi o que aconteceu desse detector de do indicador de vazamento, é só você salvar na raiz, como se fosse um pendrive mesmo, o arquivo de upgrade. Ele automaticamente vai me fazer esse upgrade. Tá? Como eu mencionei, eu consigo criar uma pasta para estar salvando essas informações. Então, eu posso, se eu for fazer teste em algum cliente ou uma área específica, eu posso estar criando essa pasta. Então, eu posso estar criando uma pasta de oficina. Então, eu posso pôr aqui, oficina. Dá um enter. Quando eu fizer o armazenamento, só utilizando o botãozinho de aquisição, ele já vai salvar automaticamente na pasta de oficina. Eu consigo fazer o ajuste
do filtro, apesar de ser automático. Em vários testes que eu fiz em cliente, não cheguei a fazer alteração nenhuma nessa escala. Se vocês repararem, só de eu estar falando, eu já tenho o ruído que a minha voz está gerando aqui na sala. Se por acaso eu tivesse um vazamento, ele já ia me mostrar direto na tela. Essas manchinhas que ficam aparecendo, nos vídeos vão ficar mais fácil. São reflexos, tá? O áudio vai estar sempre refletindo na tela. Deixa eu mostrar aqui alguns vídeos, que aí já fica mais fácil para a gente mostrar. Estão vendo aí minha tela? Tá, então, como eu mencionei, eu já tenho a tela, a minha escala, então ele sempre vai me mostrar quando eu tiver a origem do ruído, vai aparecer, vai parar de aparecer aqueles fantasmas na tela. Aquela informação de vazamento que eu tenho na tela, só para a gente acabar de mostrar as opções do equipamento, essa opção de vazamento, eu vou alimentar um gerador de relatório que é online. Esse gerador já está disponível direto na página da Flux e, basicamente, o que você vai ter que fazer? As imagens que você fez a aquisição, você vai localizar ela aqui. Então, eu quero saber quanto está vazando em um determinado ponto. Eu simplesmente acho ela aqui. No que eu achei ela e mandar gerar o relatório, vou mudar para a tela de configuração. Eu posso colocar o nome do meu relatório, ele vai estar puxando já data e hora que foi feita a aquisição da imagem. Eu preencho aqui com os dados da empresa, eu coloquei Getrotec, o endereço. Eu tenho algumas configurações, acho que eu tenho algumas configurações que eu vou estar colocando, que é o vazamento, se eu quero em galões ou se eu quero em litros, unidade imperial ou métrica. Eu tenho informações, por exemplo, de quanto eu gasto por litro para produzir 1 metro cúbico desse ar. Então, eu tenho que colocar essas informações, que em cima disso ele vai fazer o cálculo do custo que eu tenho. Eu tenho, inclusive, quanto eu gasto em energia elétrica, então eu consigo colocar quanto custa o meu kilowatt, tá? E quanto tempo aquele ponto fica em operação por ano. Por exemplo, se eu estiver usando um compressor, eu consigo colocar o quanto tempo esse compressor fica ligado durante o ano. Então, ele fica ligado contínuo 360 dias. Então, eu consigo colocar o valor em horas, algumas observações de estado, de como está a máquina, se está funcionando em capacidade total ou capacidade reduzida, e aí ele já me dá esse resuminho. Eu dei um zoom aqui na tela para vocês verem, mas ele me dá quanto eu tenho de gasto em real, eu coloquei unidade, por ano em cima daquele vazamento. Então, dependendo do valor de vazamento, do volume, ele já está falando aqui, ele está me dando 116 mil reais por ano só naquele vazamento. Então, eu tá vazando 44 litros por minuto durante eu coloquei aqui o ano inteiro, tá? Aqui está, depois que eu fiz essas configurações, eu coloco para gerar o meu relatório, então ele já está gerando o PDF, que é simplesmente as informações que eu alimentei no relatório. Vamos partir para alguns exemplos de localização. Então, eu tenho aqui uma empresa alimentícia, tá? Que eu tenho um vazamento numa linha de vapor e estou numa distância considerável. Vale ressaltar que aqui está o ruído da produção. Então, a gente está com abafador, está com todos os EPIs, então é um ambiente muito barulhento, tá? Diferente de medidores de ultrassom, que você tem que estar no silêncio absoluto, algumas vezes você tem que pegar numa parada programada, ou então você tem que pegar no final de semana, botar uma equipe só para ficar localizando o vazamento. Aqui não, o processo está rodando. Então, se vocês repararem, aqui eu já tenho a localização, então de longe eu devo estar aqui a uns 10 metros de distância, eu já percebi que eu tenho vazamento. Por enquanto eu não localizei a origem, vocês podem reparar que eu tenho alguns reflexos na própria tubulação. Eu tenho reflexos até a hora que eu encontro a origem do meu vazamento. Então, aqui eu já acho que esse ponto aqui dá para mostrar muito.
Deixa eu ver o próximo. Opa, deixa eu passar para o próximo Então, uma aqui. diferença muito importante que o pessoal pode notar é que quando você tem um reflexo de um vazamento, quando você só muda, só até o grau da mira, né, da câmera, você já percebe que esse ponto ele acaba se alterando. Então você anda, às vezes, meio metro para um lado para o outro, você vê que o ponto fica mudando, porque ele é um reflexo. Quando você, então, vai rastreando esse reflexo até a sua origem, quando você localiza a origem, parece que você mexe a câmera para qualquer posição, como ele é a origem, ela nunca vai mudar. Então o reflexo, sim, ele muda, conforme você muda a câmera, ele vai se mudando de posição, então você sabe que não é ali a origem, é um reflexo, mas quando você localiza a origem do ruído, e você muda a câmera, você vai ver que o ponto nunca sai do lugar, ele fica estático no mesmo ponto. Então, só uma coisa para vocês perceberem nos vídeos que isso acontece, né? Porque o ruído, Eu, som, né? Ele sai de um lugar e ele acaba batendo, por exemplo, numa parede, batendo numa tubulação, ou ressonando numa tubulação. Você pode ver algum tipo de reflexo, isso vai acontecer, mas você vê que de maneira muito rápida dá para localizar a origem desse ruído, né? o legal de ver aqui é que você não tenha. Inicialmente, eu vejo que aconteceu alguma coisa. Nos vídeos, nos próximos vídeos, acho que vai ficar mais claro isso. Você entra no ambiente e já vê o reflexo do som, tá? Então, você já está vendo o reflexo. Você tem que ir procurando até achar a origem. Na hora que eu tiver a origem, aí sim é o valor que eu vou conseguir mensurar para gerar os relatórios. Então, aqui, um pouco antes você vê que ele reflete na tubulação e o valor em decibéis está mudando bastante. Logo que eu acertar a mira do vazamento, esse valor já fica muito mais constante. Deixa eu mostrar o próximo vídeo, que é outro que eu também tenho numa indústria alimentícia, que eu estou num ponto muito longe da minha medição, mas já consigo detectar. Então eu estou passando em frente à área e já encontrei. Está vendo aqui? Eu tenho os reflexos do som, eu não consegui achar a origem. Então eu estou chegando, no que eu estou chegando mais próximo, você vê que o reflexo bate no chão, nas paredes. Eu não até encontrar o meu ponto. Então aqui eu tenho o próprio trava rápida aqui do cabo de ar comprimido, ela está com problema, tá? Então se vocês repararem, eu não tinha visão direta do alvo, mas eu já consigo perceber que eu tenho um vazamento naquela área. Então no que eu for chegando mais próximo, ele vai me mostrar a origem desse ruído, tá? Vamos passar para o próximo vídeo, que eu tenho vários aqui. Mais um que é uma distância muito grande aqui, eu nem imaginei pegar vazamento nenhum, estava simplesmente andando até a área dos compressores, tá? A gente estava indo procurar na área de amônia para fazer a refrigeração, de repente eu olhei no muro um vazamento, então eu estou chegando próximo e já encontrei. Aí, lógico, não tem vazamento de ar comprimido, vazamento de gases no muro. Eu já percebi que estava refletindo de algum ponto. Então, por enquanto, tenho na parede. Aí, quando eu tiver a visualização direta, vocês percebem que some aqueles fantasmas na tela e eu encontrei aqui um vazamento na válvula. Isso aqui numa manutenção preventiva, o cara já compra o retentorzinho e já faz a substituição. Numa indústria de bebidas também, vazamento que a gente vai encontrar numa válvula de manobra, tá? Mesma coisa, de longe eu não tinha nem visualização direta, eu já consigo ver o ruído na área, até a hora que eu vejo aí o acionador do motor com problema. Reforçando que nenhuma dessas plantas estava numa manutenção programada, todas as plantas em 100% da sua produção normal, dia normal, tudo normal, e mesmo assim o ruído sendo localizado mesmo com as máquinas trabalhando normalmente. Em nenhuma dessas visitas eu estava como prestador de serviço, eu estava como visitante passando no processo, tanto que eu tenho uma distância grande entre os pontos. Aqui numa indústria química, eu estou encontrando um vazamento numa válvula também de manobra. Aqui para vocês terem uma ideia, imagina o tempo que a pessoa ia demorar para, com um equipamento pontual, localizar uma falha dessa. Aqui não, a gente andando, mais uma vez, estava passando e olhando para todo lugar, até uma hora que eu vi os reflexos e fui caçar onde que estava
esse vazamento. Então aqui parece fácil, mas eu estava andando na rua que tem aqui em cima, fazendo a curva para ir para o processo deles. E nisso a gente encontrou, não perdeu 10 segundos para achar um ponto desse. Ou seja, nem era o ponto objetivo, ou seja, nem era ali que o cliente estava preocupado em localizar ruído, mas durante o caminhar com a máquina ligada, acaba detectando o problema, né? Imagina, são quilômetros de tubulação para serem verificados individualmente, né? Demoraria muito tempo fazer isso. Tá? Aqui já era um problema que já era suspeito. Tá? Esse aqui é um invase de uma indústria de produtos químicos. E mesma coisa, sempre somos nas partes móveis, na maioria dos casos são partes móveis. Ele consegue ver vazamentos na tubulação, só que geralmente esses vazamentos na tubulação são mais difíceis. Eu sempre tenho nas conexões, nas partes móveis, o vazamento. Deixa eu ver outro aqui. Mesma coisa, acho que era na mesma indústria. Então eu tenho aqui, diferente do que o pessoal dos outros vazamentos, aqui eu tenho um reflexo muito grande e eu tenho um dreno que devia estar só me purgando aí o excesso de produção, alguma coisa, a umidade na tubulação, mas eu consigo perceber que o meu dreno ele está soltando o ar direto, então ele não está funcionando corretamente. São essas perdas, você vai somando 200 pontos numa indústria, é isso que faz com que você tenha um encarecimento do processo, tá? Então vocês podem ver que tem muito reflexo nessa imagem. Eu tenho na própria tubulação, chega uma hora que você vê no chão o reflexo. Deixa eu ver. Você consegue ver até no chão o reflexo, está na pedra aí. Vou passar o próximo vídeo. Aqui já é um outro processo que também a gente descobriu que a câmera pega super bem. Diferente de todos até agora que a gente viu o ar comprimido ou o gás comprimido tendo esse vazamento, aqui eu tenho o contrário. Eu tenho aqui o transporte de produtos químicos via vácuo. Então eu consigo ver onde eu estou perdendo o vácuo. Então aqui embaixo eu tenho o meu combustível, né, o processo do cliente, e em determinados pontos eu tenho problema nos vazamentos. E é muito caro para gerar esse vácuo. Pelo que eu percebi nos testes que eu fiz, o pessoal tem uma preocupação muito maior para gerar o vácuo, dificuldade para gerar e manter o vácuo é muito maior do que o ar comprimido. Tá? Então aqui eu não tenho nenhuma visualização direta, o vazamento está por dentro dessas chapas, só que eu já consigo perceber de longe onde eu tenho problema nas minhas vedações aí. Então, estou aqui passando, mesma coisa, opa, tem um problema ali. Aqui o correto seria o quê? Fazer uma parada, abrir para fazer a manutenção. Tem algum furinho aqui na minha carenagem aqui. Aqui o mais comum a gente está pegando, tá? Então, geralmente vai ser isso aqui. Eu tenho válvulas de acesso, aberturas com problema. É o que eu tenho diferente. Tá, outra empresa de produtos químicos, eu estou vendo vazamento numa válvula de manobra. É legal e interessante mostrar essas fotos, que eu não, essas imagens, que eu não tenho nem a visualização direta. Simplesmente eu estou passando, vi o ruído e fui caçando até saber a origem. Então, no comecinho do vídeo aqui, você consegue ver que eu não tinha nem visão direta desse atuador aí. Uma coisa que é importante ressaltar nesse vídeo é que, como a gente não tinha noção nesse processo qual era o gás que a gente estava buscando um campo muito amplo, o filtro de frequência está bem alargado com relação aos vídeos anteriores. Então, quando a gente está querendo procurar mais coisa, então até ressaltando a questão da facilidade de configuração do equipamento, você deixando ele do lado direito sem ali a faixa de frequência, né? Eu aumento isso bastante para quê? Para que eu localize mais gases dentro desse processo. Depois eu posso, olha, está mostrando o mouse, né? Depois eu posso afinar isso para um gás específico que eu esteja buscando,
mas se eu quiser, eu posso simplesmente deixar isso muito aberto, ou seja, para vários gases aparecerem para mim aí no mesmo campo de visão, e eu andar por toda a minha planta localizando tudo de uma maneira muito ampla. Depois, se eu quiser filtrar, como eu falei, eu vou e diminuo esse range de frequência, e aí eu posso trabalhar em cima de um gás específico, né? Mas só enaltecer essa questão da facilidade da ferramenta. Então, uma pessoa sem pouquíssimo treinamento, ó, esse botão que liga, esse botão que captura, configura se você quer imagem ou se você quer vídeo e aumenta aí a faixa de frequência. E vai. Então é bastante fácil o uso da ferramenta, né? Precisa de quase nenhum treinamento, né? Um treinamento demora o quê? Uns 5 minutos, 6 minutos? Algo assim. Tá, deixa eu continuar mostrando aqui alguns outros vídeos. Depois eu posso até mostrar como funciona para descarregar essas imagens, mas é do mesmo jeito que tem pendrivezinho. Então, basicamente vai ser isso. O cara que tiver uma câmera dessa, fornecer o serviço, ele vai andar pela área. Andando, ele localizou, manda gravar e logo em seguida vai passar um relatório de ó, tal ponto tem que ser feita uma intervenção. Tá? Para outra empresa aqui já de produtos de beleza, eles fazem toda a parte de movimentação, invase, tudo com ar comprimido. Então aqui eu tenho muitos pontos na minha linha de produção com ar comprimido. Eu tenho vários pontos com problema. Essa é uma pergunta também que o pessoal faz. Ah, será que eu consigo ver mais de um ponto na mesma tela? Eu falei, sim, se os pontos estiverem na mesma imagem, eles vão aparecer como apareceu na sua imagem anterior, né? Ou seja, mais de um ponto, 3, 4, 5 pontos. Depende, obviamente, de quantos vazamentos tiverem naquele ambiente que você está olhando, né? Tá, mais umas válvulas. Acho que aqui não tem muito. Não tinha muito vídeo diferente, porque o processo vai ser sempre esse, tá? Já agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação que, depois que o equipamento foi desenvolvido, depois que ele já estava sendo comercializado, o pessoal percebeu que ele acaba pegando com muita facilidade o efeito corona, que até esse momento eu nunca tinha ouvido falar. O que é o efeito corona? É quando você tem a ionização do ar que chega a um ponto que ele se torna condutor. Quando a gente vê aqueles vídeos na internet de abrindo um arco voltaico entre uma fase e outra numa subestação, numa linha de transmissão, o que aconteceu? O ar próximo de uma conexão que está ruim, ou ela pode estar ruim, ou pode ser sujeira, alguma falha, ele começa a fazer um barulho na frequência que a gente está por volta de 35 kHz, e ele começa a gerar essa frequência que é a ionização do ar, até uma hora que ele abre um arco entre um ponto e outro. Eu tenho uma outra imagem. Exato. A Oi? ideia aqui é o isolador, né, tá se perdendo, ou seja, eu estou perdendo a isolação das conexões, e ao perder a isolação das conexões, eu acabo ocasionando esse efeito aí, corona. Lembrando que o Isso. equipamento não foi feito para isso, a gente vem um bônus, né, que a gente descobriu depois visitando as plantas, mas que se mostrou muito eficiente. Tanto que a gente está oferecendo bastante esses caras para as concessionárias de energia, porque imagina uma falha numa subestação, numa estação elevatória, que você evita. Então, aqui a gente está falando de curto-circuitar, abrir o arco voltaico, vai parar esse arco na hora que derreter tudo. E evitar. Então, aqui eu tenho pontos, isso aqui são os zumbidores, tá? Geralmente, o pessoal deixa esses sensores, que nada mais é que uma haste, para fazer a medição. Então, antigamente, o cara vinha com um sensor ultrassom pontual e apontava para cá, tá? Mas se eu tivesse um outro ponto com um problema, alguma coisa, eu não viria. Tá? Com esse, eu estou vendo aqui os dois pontos ao mesmo tempo. Então, os zumbidores já estão me mostrando esses dois pontos. Tá? O pessoal da concessionária também tem um equipamento mais caro, né, por ultravioleta, falando de equipamento acho que de quase US$ 600.000, que também detecta o exato ponto da rachadura do isolador para fazer um reparo nesse isolador. A ideia nossa, a gente não consegue fazer com esse nível de detalhe, a gente está falando aí de milímetros de detalhe para uma observação, mas o ponto é, esse isolador tem problema. Numa indústria, você vai ter que trocar este isolador, ponto.
Não estou querendo falar, olha, exatamente na terceira seção, nesses 3 milímetros de ruptura do isolador, você precisa fazer um enxerto no isolador para reparar o isolador. Não é esse o nível de detalhe, é apenas falando, olha, esse isolador tem um problema. Agenda uma parada programada para você fazer a troca desse isolador. E assim evitar que a planta pare por um curto-circuito, né? Desse tipo. Agora não. Então, aqui é mais comum, eu resolvi colocar, acho que esse aqui é o último vídeo, eu coloquei porque ele é o que acontece na maioria dos casos. Então, eu tenho, por exemplo, válvulas. Isso aqui é dentro da manutenção, o cara usa ferramentas pneumáticas para fazer abertura e fechamento dos equipamentos, tá? Então, eles têm parafusadeiras pneumáticas e tudo. E numa das válvulas a gente percebeu que ela não está funcionando. Então, ela continua tendo vazamento, continua perdendo o ar, estando aberta ou fechada. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo voltar para minha câmera aqui, que eu quero mostrar para vocês como fazer a transferência dos dados, tá? Estão vendo aí? Grande? Beleza, deixa eu mostrar Sim, sim. aqui. Então, eu vou pegar o cabo, o mesmo cabo dos celulares, né, dos celulares mais novos. Fiz a conexão na câmera, fiz a conexão no meu notebook. Como se fosse uma câmera fotográfica, né? Ou mesmo um Isso. celular para você baixar as imagens da câmera do celular. E em seguida, ele já abriu. Deixa eu ver se eu consigo dar uma Aí monta um espremida aqui volume, para. né, aí no teu computador. É igual como se fosse um pendrive. Então, ele já vai mostrar aqui 900. Eu já tenho aqui a capacidade de armazenamento dele. Cliquei 2 vezes. Eu tenho já algumas pastas aí que são as raízes, mas a pasta de armazenamento tenho todas as imagens aqui, imagens e vídeos que foram feitos. Tá, então lembra que em determinado momento eu criei uma pasta escrito oficina, ela já está Sim, aqui. Então se eu tivesse salvo os vídeos, eu estaria aqui dentro. E daí é perfeito. só eu me organizar. Então eu tenho aqui acesso às imagens e os vídeos, todos em MP4. Deixa eu ver se eu pego os últimos aqui. Já tenho passando meu vídeo. Tá? Não vou deixar passando, tem alguns aqui que são de clientes, pode dar problema, mas facinho de acessar as informações. Perfeito. Quem quiser uma visita, quiser conhecer mais a ferramenta, só acionar o pessoal da Jetotech, eles têm, como vocês viram, né, ao vivo aí, a ferramenta está na mão deles para poder ser vista, ser visualizada na vida real, no mundo de vocês. Mas vamos agora à leitura das perguntas. Deixa eu abrir primeiro aqui a parte de perguntas e respostas, depois eu vou lá para o chat. Pergunta do Tiago. Localização de ponto de vazamento é direcional, ou seja, o equipamento tem que estar apontado para o ponto do vazamento, ou existe um FOV, campo de visão arrastado pelo equipamento que estaria estático? Ele tem um campo de visão, ou seja, todo o campo de visão que a câmera estiver olhando, então, diferente, como eu falei, dos antigos localizadores de ruído, que você precisa ficar andando pela linha, acho que ficou muito evidente nas visitas, principalmente naquela planta química que o Felipe visitou, que caminhando pela planta, dentro do campo de visão da câmera, apareceu alguma coisa, aí você vai lá investigar com mais detalhe, porque pode ser, obviamente, um reflexo, né? Como apareceu ali naquele um dos pontos na parede. Ô, Richard, deixa eu só mostrar aqui uma tela, voltar para a minha câmera. Pois Se não. eu colocar para visualizar o vazamento, o valor de vazamento em decibéis, eu tenho uma região que ele vai fazer esse cálculo. Ah, sim, Tá? para o leak key, Então, né? é isso, tá? Mas, em geral, para fazer um vídeo, Falando, todo. vamos separar os assuntos, né? Então, para eu poder achar o vazamento, localizar onde está o vazamento, é só estar com a ferramenta, não preciso nem estar gravando ou tirando fotos. Eu estou andando com ela ligada, vou achar meu vazamento. Achei meu vazamento, está ali meu vazamento. Quero, então, agora fazer o cálculo de quanto de perda nesse vazamento eu tenho. Eu vou acionar a ferramenta do Leak Key, e essa ferramenta do Leak Key, ele tem esse centro da câmera, onde eu preciso apontar o meu vazamento para ela já localizado, né? E aí ele vai fazer essa coleta das informações para você jogar naquele, não sei se você lembra no início da apresentação do Felipe, naquela ferramenta online no site da Fluke, que vai te montar um relatório com valores, ou seja, quanto em reais eu estou perdendo para aquele vazamento, tá bom? Então, Tem obrigado por uma, tem uma outra essas questões pergunta aí. aqui da Josiane que eu achei interessante. Ela está perguntando
se o equipamento ele mede o vazamento de SF6, tá? O que que acontece? O SF6 é um gás que trabalha com baixa pressão, tá? Baixíssima Então, pressão. muito baixa pressão. Então, o vazamento dele tem, além de ser muito pequeno, tá? Ele é pulsado. Geralmente, quem já trabalhou com as ferramentas para detecção de gás SF6 percebeu que não é algo que é contínuo, ele não fica vazando, soprando o tempo todo. Basicamente, ele vai dá a impressão de que ele vai enchendo até uma hora que dá uma vazadinha. Então, esses vazamentos eu tentei fazer em dois testes e não foram conclusivos, não deu para localizar, tá? Tem que usar uma ferramenta específica. A própria Fluke tem um termovisor que ele trabalha numa faixa de frequência para medir o gás de isolamento. Então, eu tenho uma câmera específica para medir SF6 da própria Flux. Sim, Não sim. sei se eu O respondi é a exatamente pergunta da isso. Ele Graciela. precisa ter uma diferença na visão do ambiente, ou seja, o ar ele muda o espectro visível dele e aí a câmera de CF6 é específica para captar essa diferença na densidade do ar através do ultravioleta também, mas é sempre câmera termográfica. Qualquer coisa que você quiser por aí 900 tem que ter um ruído. Ah, mas e se eu não escuto o ruído? Ok, não tem para você não escutar, mas ele tem que ser um ruído, mesmo que seja na faixa de frequência do ouvido humano não conseguir ouvir, né? Porque o nosso ouvido trabalha, acho que se não me falha a memória, de 2 a 20 kHz e o equipamento trabalha muito além disso, né? Mas o CF6 não é o caso para essa ferramenta, é uma ferramenta específica de CF6. A pergunta do Saulo, ele falou que na produção dele, na fábrica dele, eu tenho muita partícula ferrosa no ar. Uhum, E os componentes deles ficam cheios de limalha, tá? Os microfones, os alto-falantes, tá? E tem que uhum. lembrar que esse cara, ele não é um equipamento que vai ficar fixo no processo, tá? Então isso aqui é Sim. para uma manutenção. Eu consegui rodar empresas petroquímicas grandes em questão de minutos. Então, a gente era mais, a maior dificuldade era andar até o local de medição, não a medição propriamente dita, porque a medição era só apontar o equipamento. Então, lógico, você pode ter o acúmulo de sujeira, você viu que são vários orifícios aqui onde eu tenho os sensores, mas temos que lembrar que ele é um equipamento que vai ser usado rapidamente, esporadicamente. Ele está mais associado às manutenções preventivas e preditivas do que durante o processo fabril. Lembrando lá no início que eu falei, essa ferramenta não dá para ser utilizada direto na tomada, ele não consegue ficar energizada diretamente. Ele tem uma bateria sobressalente, elas vão trabalhar a pelo menos 2 horas de funcionamento, mas nenhum processo dura apenas 2 horas. Então, eu consigo ficar monitorando durante 2 horas. Como vocês viram, a facilidade do equipamento, eu consigo localizar muita coisa nessas 2 horas, mas não dá para deixar essa ferramenta no processo 24 horas, né? Não é o intuito dessa ferramenta, é uma ferramenta para análise pontual, ok? E acho que com relação à pergunta do Saulo, se eu tenho um ponto que é crítico e tem que ser feito monitoramento, aí eu acho que é algo interessante você ter aquele sensor pontual, como se fosse um pirômetro mesmo, que é um microfone que vai ficar apontado para aquele processo, tá? Esse aqui é para fazer verificação, então eu consigo sair para a fábrica toda e tudo mais. Tá? Sim. Acho que o Richard acabou respondendo uma das perguntas aqui, que era do Fábio, que é com relação à autonomia da bateria. Então, só para Ok. vocês terem uma ideia, esse equipamento eu liguei ele hoje, era às 8 e pouquinho da manhã para a gente começar a fazer os testes aqui com o programa. Tá ligado desde então. Deixa eu tirar a bateria para vocês verem. É que agora não conta porque você não estava gravando, nós vamos toda a capacidade da ferramenta, mas a Mas ela fábrica tá, o garante que no mínimo consome 2 horas. o que consome ainda a bateria, é mais display e os sensores É a estavam tela. ligados aqui. Sim, sim. Então ainda está em 75%, fora que eu tenho a segunda bateria ainda para fazer a troca. Exato. É que eu não posso falar isso de maneira formal, né? Mas quando a ferramenta chega nova, acho que o Rubim fez o teste e durou 4 horas
de uso ligado o tempo todo, sem parada. Mas o que o pessoal coloca no datasheet é que ele tem que funcionar a pelo menos 2 horas, né? Capacidade. 2 horas é garantido. Exato. Se a tua bateria durar menos do que 2 horas, tá na hora de trocar a bateria, né? Elton pergunta: bom dia, vou usar exemplo prático enquanto dia a dia nosso serviço de manutenção. Tendo 2 compressores instalados próximos a 2 ampolas de ar próximas, é possível identificar vazamentos desses ambientes barulhentos? Sim, sem problema nenhum. Já usei num ambiente como esse, obviamente pode falar quem foi o cliente, né? Mas exatamente o compressor dele tinha um problema no próprio compressor, do lado do motor do compressor, e detectava sem problema algum. Dentro do compressor, você abrindo, você consegue localizar as válvulas, os pontos que eu tenho Sim, vazamento dentro do próprio compressor. sim, sim. Tá? Acho que perguntaram aqui. Custódio, tem mais uma. Quando abrir a sessão de perguntas, para um forno de reveneamento com faixa de trabalho 1250 a 1400 graus Celsius, o aparelho detecta vazamento próximos aos queimadores sem interferência da radiação e temperatura? Sim, ele não está nem aí para a temperatura, né? Não tem nenhuma relação do que ele está medindo com a temperatura do ambiente. Então, não tem problema algum com relação à temperatura. Eu acho que a única coisa que vai variar é a densidade do ar, o gás, ele vai estar mais expansivo, acho que é esse o termo que pode falar, e vai ter uma pressão maior, mas isso é indiferente. O que a gente vai estar medindo é o som desse vazamento, tá? Então Sim. não tem nada a ver com relação à temperatura. O Custódio continua a pergunta dele. Outra pergunta: se o ambiente de forjaria tem um ruído acima do normal com equipamentos de operação, é possível ter uma precisão de detecção? Hoje fazemos caça-vazamento nos finais de semana. Infelizmente, é muito comum o pessoal realmente fazer durante o final de semana com a planta não funcionando, o que não é real, né? Porque se a planta não está a 100% da carga, muitos equipamentos, muita linha de produção não está sendo utilizada a carga dela, então, obviamente, não está gerando ruído, né? Ou seja, muita coisa deixou de se fazer porque muita coisa não está ligada. Então, a intenção dessa ferramenta é justamente poder trabalhar durante a operação da fábrica, sem ter que fazer qualquer tipo de parada para fazer leitura ou qualquer coisa assim. Ou seja, durante o processo normal da fábrica, a gente vai e usa a ferramenta de maneira nada evasiva, ou seja, não tem que fazer nada no teu processo para começar a fazer uma medição. Eu simplesmente ligo a câmera e começo a ter as imagens. Tem mais uma pergunta, o pessoal perguntando se consegue alugar o equipamento ou fazer a demonstração. Na verdade, a Getrotech, todas essas imagens, esses vídeos que eu mostrei para vocês, são testes que a gente pegou o equipamento, foi até o cliente para fazer a demonstração, até mesmo para justificar o investimento no equipamento. Então, é possível, vocês têm aí o acesso às nossas redes sociais, tem meu e-mail, meu WhatsApp, a gente vai conversando. Para casos fora do estado, eu tive, antes dessa pandemia toda, eu também estive viajando bastante para fazer os testes com esses caras. É só questão da gente acertar a agenda para estar fazendo. O aluguel, a Getrotech não trabalha com esse tipo de serviço, tá? A gente faz industrialização e venda dos produtos, tá? Tem alguns clientes nossos que já estão estudando para comprar esse equipamento para prestar o serviço. Eu não vi ninguém que faça o empréstimo, o aluguel desse equipamento. Tá? Não sei se teve mais alguma pergunta aí. Teve. Diferente. Se Ele também lá no perguntarem se vai estar bate-papo. disponível esse material, e a gente deve estar lançando na nossa página no YouTube esse vídeo completo, um videozinho com making off, algumas coisas. Então é bom vocês acompanharem as nossas redes sociais e tudo. Perfeito, perfeito. Tem mais, acho que mais duas perguntas. Hélio pergunta se ele mede vazamento em vapor superaquecido. Sim. Acho que foi o primeiro vídeo que você mostrou, não foi, Felipe? Que era de vapor. Então, não tem Isso problema algum. dava Tudo que até vai para ver, deixa determinar, eu ver aqui. tudo que precisa é saber a pressão, né, desse vapor. Então, eu já peguei a 0,5 bar de pressão, que é muito baixo. A gente consegue detectar esse vazamento, só que a distância que eu precisei estar desse vazamento foi de apenas 3 metros. Então, eu precisei estar muito próximo para conseguir enxergar, porque era um vazamento muito significante. Olha lá. Então, tudo depende muito da distância e da pressão que você tem nessa toalhinha de vapor aí. Tá bom, Hélio?
Eu perdi aqui as perguntas e respostas, não sei se mais eu tenho alguma Não, não, coisa. eu tô olhando aqui. Ainda tem mais uma. Autonomia já respondi. Questão de configuração já respondi. O Tem Douglas uma pergunta pergunta interessante, de Richard, que eu também Corona. É o do Corona que você está olhando? calibração do equipamento, eu Ah, ok. me corrija se eu estiver errado, mas a informação que a gente tem, ele não é um equipamento de medição, ele é detecção. Então, o que você precisa ter, na verdade, é saber que todos os sensores estão funcionando. E ele faz um autoteste para fazer essa verificação. Exato. São É, não, são não, duas coisas ele não diferentes. é calibrável, né? Não tem, calibração não é uma coisa aplicável a ele. Você está correto na sua colocação. Tem mais Legal. algumas perguntas. Acho que tem mais. Acho que surgiram mais perguntas aqui. Vamos lá. O Douglas pergunta: esse ponto de corona no equipamento significa que ele está mal conectado? Normalmente, o ponto de corona é onde Vou existe um colocar problema no aqui. isolador. Então, aquele isolador que estava sendo mostrado na imagem, ele está com defeito. Ele está, às vezes, com uma pequena ruptura, uma fissura. Ele, então, não está isolando corretamente aquela conexão. E por não isolar, ele acaba expondo, então, a conexão, e essa conexão exposta ao ar acaba, então, ionizando o ar ali ao redor e acaba fechando o arco voltaico. Então, o problema que tem que ser feito aí tem que ser feita a troca deste isolador, falando de corona. Apareceu O uma pergunta: qual que é o vazamento de máximo de bar? Thiago pergunta Isso estava aqui na sua do apresentação. previsão para um equipamento de monitoramento permanente. Não vi nada em roadmap na Fluke por um monitoramento acústico permanente, sendo bem sincero. É o Thiago que perguntou, né? Na Isso. verdade, para deixar fixo, quer dizer que já é um ponto conhecido. Aí você tem as ferramentas tradicionais, que são aqueles microfones direcionados, tá? Acho Certo. que a grande vantagem desse cara é você procurar pontos que você não conhece, que você não consegue localizar por causa do barulho. Então, acho que são ferramentas diferentes. Às vezes a Fluke começa a lançar ferramentas para detecção pontual. Aí é outro caso, tá? Sim, sim. Mas, Thiago, conversa depois em paralelo com o Felipe, expondo um pouco mais como é que é o teu ambiente, o que que você está buscando, o que que acontece no seu dia a dia. Talvez tenha alguma outra maneira mais simples ou mais fácil de trabalhar com o teu ambiente, tá bom? Vamos ver, acho que aqui no perguntas e respostas acabou. Deixa eu ver agora aqui no chat. Só um minutinho que eu estou abrindo o chat de novo. Aqui, ó, Euclides pergunta: bom dia, necessita de um recurso com andaime, a plataforma de testes ou consegue somente com testes de acesso? Olha, como eu falei, eu já consegui fazer a captação a quase 90 metros, obviamente uma pressão maior de linha, uma pressão mais forte na linha, para eu conseguir essa distância tão boa. Então, tudo depende muito da pressão e da distância. Quando você tem uma distância muito grande, eu nunca conheci uma distância maior do que essa que eu peguei de 90 metros, porque o que que era o ambiente? Era um ambiente de área explosiva. Eu não podia entrar com o 1900 porque ele não é a prova de explosão dentro da área explosiva. Então eu fiquei Aqui, fora eu acho que esse para vídeo fazer a aqui fala medição. por si só, né? Olha a distância que eu devia estar aqui. Eu devia estar Aí você deve estar uns uns, 100 metros, 70 metros de distância. uma distância boa. Eu Ó, diria mais isso, perto olha de o ponto que a 50 gente está metros. medindo. Então, a nossa distância não é realmente um Olha o problema. carinha passando ali no fundo, olha a distância que eu estava desse ponto. O Hélio também pergunta a distância máxima de captação. Não tem máximo, não tem mínimo. Tudo depende dessas duas variáveis, distância e pressão. As duas juntas é que vão causar como fala, a relação de ser detectável ou não. Mas como eu falei, uma pressão de, acho que era 9 bar, uma distância de 90 metros, foi o que eu consegui pegar, só para ter uma relação, né? Aí acho que você não vai saber dizer qual que era a pressão desse ponto, né, Felipe? Não, porque na época que eu fiz essa medição era com uma versão antiga, tá? Eu não tinha ainda a ferramenta para ver volume Uhum. de Não tem vazamento, tá? Eu problema, só não conseguia tem ter o problema, valor em decibéis. tem problemas. E quem mencionei também, que nem eu falei, aqui eu estava como visitante e nem era o ponto que a gente ia fazer a medição. A gente estava passando,
e acabou visualizando esse ponto aí. O Hélio pergunta se existe análise térmica em conjunta. Não. Esse equipamento só faz análise de ultrassom. Equipamentos de termografia são outros equipamentos. Não existe um equipamento que faça as duas coisas ao mesmo tempo, né? São dois focos distintos para a empresa. Eu acho que é isso. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradecendo, obviamente, o tempo de vocês, a disponibilidade de nos ouvirem. Obviamente, esse material, como foi falado, vai ser disponibilizado para vocês, tanto o PDF das apresentações como esse vídeo, né? Deve subir depois que o pessoal poder compilar e trabalhar com ele para que vocês possam visualizar. Mas, mais uma vez, agradecendo também a Getrotech pelo apoio, como nosso distribuidor autorizado. E, obviamente, agradecer o Felipe como pessoa por poder desprender do tempo dele, né, como profissional, e poder aqui passar um pouco de informação para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos. Valeu, gente. Segue aí meu celular, tem o WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato, meu e-mail para a gente tentar ajudar aí, né, com as dúvidas. Falou, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.